Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Eu sou André De Lázari e estamos mais... Opa, vamos voltando. Ainda bem que não é ao vivo, então... Não é ao vivo. Aqui é beleza, então. Vamos lá, 3, 2, 1, gravando. Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Eu sou André De Lázari e este é mais um Talking DI. Um Talking DI muito importante porque vamos falar com o coordenador da Defesa Civil em Chapecó, Luciano Henning, sobre as últimas informações relacionadas com o temporal que caiu na segunda-feira aqui em Chapecó. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar para o senhor os primeiros avisos que o radar meteorológico tinha recebido sobre o que poderia e o que acabou acontecendo na segunda-feira. Como que chegaram esses avisos? Boa tarde a todos. Os avisos eles vêm com constância. Nós recebemos na média de 5, 6 avisos diários. Tempo bom, tempo mais risco de tempestade. Então isso tem sido com frequência e acontece os avisos, acontece as situações de emergência, mas normalmente acontece em área não habitada, numa lavoura de soja, numa mata fechada. Então a gente acaba na cidade não sentindo. Ontem foi ventos muito fortes, a gente recebeu uma informação cerca de 1h30 antes, mas não tem o que fazer, a gente tem que estar sempre prevenido para situações como essa. Ontem foi muito além de um normal, atingiu então áreas habitadas, que foi mais a nossa região ali do bairro Esplanada, onde nós tivemos 32 casos de casas com destelhamento parcial e umas casas o destelhamento foi total. E a Defesa Civil, né, a estrutura da Defesa Civil, Guarda Municipal, estava mais ligada a esta ocorrência, a essas ocorrências, múltiplas ocorrências, né? No caso, inclusive, nós tivemos uma situação de uma rede de proteção na edificação que caiu sobre a rede energizada de alta tensão. Então foi o primeiro ocorrência mais grave a ser acionada. Então, aí veio o chamado do Corpo de Bombeiros para a Defesa Civil, veio o Corpo de Bombeiros até aquela ocorrência que foi bastante trágica, né? Corpo de Bombeiros, SAMU, aí aciona a Defesa Civil que, por sua parte, aciona a Guarda Municipal, Polícia Militar, todos os órgãos de segurança para atuarmos naquela ocorrência onde houve um desprendimento de uma parede, né? E essa parede do 19º andar, ela de aproximadamente uns 3,5 metros por 2,20, 2,50 de altura, essa parede se deslocou para a externa dessa edificação desse prédio e acabou atingindo cerca de 8, 9 metros ao lado uma residência, uma casa onde tinha um grupo de pessoas reunidas, né? Mais 25, 30 pessoas reunidas nesse auditório. E das 25 pessoas, 11 foram atingidas, 10 encaminhadas ao hospital e uma, infelizmente, com a perda da vida, né? Uma jovem, 29 anos, acaba por perder a vida porque com o desprendimento desse material. Então, foi essa participação da Defesa Civil até aquele momento. Então, mantém-se o isolamento, toda a área isolada, polícia, a equipe da perícia, da Polícia Civil presente, então eles têm que fazer todo o estudo científico das situações. Então, a gente manteve isolamento e foi até às 22 horas, mais ou menos, essa ocorrência. Vamos então seguir falando do desabamento. Quais seriam os possíveis motivos daquela parede ter caído de uma altura de, vamos lá, 55 metros mais ou menos, né? Tudo que eu vou falar aqui são suposições, né? Uhum. Afirmações a gente não faz, são suposições, os possíveis motivos, né? Um deles, é óbvio que o mais certo foi o vento extremamente forte, né? Rajadas de vento acima de 100 km por hora, vindo de direções diversas, então não tinha, o vento vem de sul para leste, então ele movimentava, então essa movimentação toda do vento, ele interferiu diretamente nessa edificação, sendo que essas paredes estavam concluídas já há mais de mês, 2 meses, e tantas chuvas e mau tempo teve nesse período, né? Mas tem uma característica deste vento. Obviamente que a queda para fora desse espaço, atingindo então essa residência, agora a equipe de engenharia aponta algumas situações que deverão ser corrigidas. Mais bandejas, rede de proteção de segurança de alto a baixo na edificação e outras situações vão ser apontadas, né? Mas essas são as principais. Obviamente que a principal mesmo foi a mudança de temperatura e o deslocamento de ar com grande velocidade. Haveria algum problema mais grave para a construtora ou para a incorporadora dessa obra quanto à questão de processos administrativos?
ou por enquanto a suposição é de que tenha realmente sido uma fatalidade? Foi uma fatalidade, isso foi uma fatalidade. Não é minha preocupação essa com relação às empresas. O jurídico está avaliando todas essas questões, né? Uma equipe do setor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDUR, na pessoa do senhor Valmor Scolari, mandou engenheiros para o local para fazer a avaliação e aplicar multas, se tiver irregularidades. Então, eles vão apontar para mim as irregularidades, aplicar multa. Hoje foi embargada a obra, né? Parte dessa obra não poderá ter movimentação interna, enquanto não tem as regras de segurança todas que estão em processo de... Na engenharia, você apresenta o projeto já dizendo como será edificado. Então, a obra está embargada parcialmente. Então, onde é seguro, as equipes vão voltar a trabalhar. Onde não é seguro, enquanto não tiver os equipamentos da forma correta de segurança, essa obra permanece embargada. Referente à tragédia, são situações paralelas, e aí está sob investigação, né, da defesa da Polícia Civil, que vai apresentar seu relatório. E ontem trabalharam, desde a ocorrência foram acionados, estavam lá presentes 5, 6 profissionais da Polícia Civil, e registrando o máximo de informações possível para fazer o laudo pericial deles, né? Então os peritos estiveram no local até das 19 horas até as 22 horas, trabalharam com a gente lá. E a gente espera nos próximos dias aí o resultado dessa perícia. Para encerrar o assunto do temporal, algumas análises pós-fenômeno classificam que haveria ocorrido uma microexplosão, né? Que essa seria a causa do temporal. Qual é a posição da Defesa Civil neste momento quanto ao diagnóstico? Eu falo em nome da Defesa Civil Estadual e os radares oficiais, né? Mesmo temos na Argentina, nossos 3 brasileiros, e a informação colhida desses 4 radares. EPAGRE e CIRAME passam os relatórios das velocidades de vento, né? E as rajadas de vento. Eu não recebi a informação oficial, né? Dos órgãos de oficial de microexplosão, mas meteorologistas de grande respeito, e que a gente respeita, nos deram esse parecer também na microexplosão. Eu não posso afirmar isso porque eu sigo os órgãos oficiais, mas o que serve como análise pós, isso é muito importante. Cada edificação, perceba que houve erros aqui, perceba que nós vivemos numa região de ventos fortes, essas situações poderão acontecer novamente em outras edificações. Então, que todos os empresários tomem o seu máximo de cuidado, aumentem a bandeja de proteção, coloquem a rede de segurança, tenham certeza que não tenha no final do dia, quando vai para casa, não tenha nenhum material solto em espaço tão alto, né? Nós temos uma cidade aí que está verticalizando, nós temos prédios de 30 andares num bairro que só tinha casas de no máximo 2 pavimentos. Então, essas características, assim, é uma questão de consciência total, e não podemos recuar com relação à segurança das pessoas, tanto na obra como no entorno dela. Ok, Ângela. E o espaço ele vai ficar fechado muito tempo? Nós temos a previsão de manter fechado o espaço da rua há 2 dias, até que tenha o laudo pericial concluído, a perícia ter sido concluída. O laudo eles vão fornecer posterior a isso, né? Mas é a rua ali que fica isolada, né? A edificação, como eu já disse, está embargada, então não tem acesso. E a casa atingida, já foi permitido fazer a retirada dos bens das vítimas que estavam no local, eles retiraram bolsas, celulares, objetos pessoais, né? Então agora é por uma questão de respeito às vítimas mesmo. Nós temos vítimas hospitalizadas, uma foi submetida à cirurgia hoje. Então, por respeito a essas pessoas, toda essa casa não está em luto, né? Nós temos uma fita roxa na frente de respeito e luto de todos esses irmãos que eles chamam, né? Desse grupo que reúne-se ali. Esse desembargar quer dizer que o pessoal não pode mexer na obra, então? Embargada a obra está embargada, ou seja, ela não pode ter pessoas trabalhando naquele setor que não oferece segurança. O embargo é direcionado à área insegura. A interdição, quer dizer, não pode acessar a obra. Não está interditada. Profissionais podem acessar a obra e podem trabalhar nas partes que são seguras,
E, inclusive, eles têm que trabalhar para fazer a segurança, para depois continuar a construção, né? Então, está embargada em certas partes da obra que não apresentam segurança. E a Defesa Civil, ela pode dar esse laudo se o prédio é seguro, se tem a possibilidade de cair mais alguma parte, ou isso não cabe a vocês? A Defesa Civil não é uma equipe, é uma questão interessante. A Defesa Civil não é uma pessoa, duas pessoas de colete laranja. É um conjunto de vários profissionais. E os profissionais que nos fornecem informações, por exemplo, hoje, neste assunto em específico, são engenheiros do CREA, são os engenheiros da Secretaria de Desenvolvimento, que são engenheiros civis e que têm entendimento de obra, né? Eles estiveram, avaliaram e, obviamente, o prédio é firme, as paredes são firmes, não é este o problema. Foi uma corrente de ar forte que deslocou uma parede. Essa parede, que característica que tinha? Então, é seguro, para quem mora ao entorno, é seguro. Obviamente que se a edificação fosse insegura, órgãos fiscalizadores trabalham em cima disso, né? Tem um projeto, tem engenharia muito respeitada em cima disso tudo. Um prédio tão alto daquele, ele colocaria em insegurança uma quadra à direita, todos os moradores ao entorno, tanto para o lado direito, esquerdo, para o lado que fosse, né? Então não, a obra não oferece esse tipo de risco. É uma parede que desprendeu, é uma pequena parcela de uma parede que se desprendeu devido aos ventos fortes. Vamos agora à segunda parte da nossa entrevista, onde vamos fazer um balanço das ações da Defesa Civil em 2022. Hilling, uma coisa que é sempre bom lembrar são as funções da Defesa Civil, né? Que às vezes as pessoas esquecem ou não têm em mente de forma clara o que é a Defesa Civil, o que ela faz. Cumprimentar a todos. Defesa Civil, eu uso muita frase, o Estado usa a frase, é o nosso lema, Defesa Civil somos todos nós. A palavra já diz, é defesa civil das pessoas, tudo que oferece perigo a alguém. Se eu chegar e ver uma ponte, observar uma ponte com trincamento, com rachadura, ela está oferecendo risco às pessoas. Então chama-se uma equipe de engenharia, aciona os órgãos responsáveis por aquela ponte, interdita aquela ponte até que ela seja segura novamente. A Defesa Civil é muito ligada a situações climáticas. Um mau tempo, um vendaval, uma chuva de pedra, em alguns lugares um terremoto, muita chuva, pouca chuva, estiagem longa, faltou água. Então a Defesa Civil é muito ligada a questões climáticas, né? Mas é isso, é a junção de vários órgãos em situações de emergência. No dia a dia o Corpo de Bombeiros está fazendo o trabalho dele, no dia a dia o SAMU está fazendo o trabalho dele. Em situações com abrangência maior, a Defesa Civil entra, aciona o Corpo de Bombeiros, aciona o SAMU, aciona o SAER, aciona o CEINFRA com reta escavadeira que a gente vai precisar, que não é do dia a dia do SAMU uma reta escavadeira, mas a gente aciona lá a escavadeira que vai fazer a escavação, abrir, preparar aquele terreno. Então, assim, é uma abrangência muito grande de proteção e defesa civil. Também trabalhamos com educação. Se a gente educar uma comunidade, se as pessoas no seu dia a dia tiverem um pensamento preventivo, elas podam as suas árvores 1,5 metro, 2 metros para cima da sua casa, ela está protegendo a sua casa. Acima disso, essa árvore já começou a oferecer o perigo, né? Então, Defesa Civil, quando a gente fala de proteção e defesa, no caso de proteção, ações preventivas, né? Temos que agir preventivamente para não ter que atuar na emergência. Uhum. E com essa apresentação, podemos ver então quais foram os dados, as principais atividades de 2022. 2022 nós tivemos uma preocupação, né? Começou um ano com bastante calor, então a gente via uma movimentação muito das pessoas em direção ao nosso balneário aqui no Rio Uruguai, né? Motonáutica, lanchas, muita gente em função do calor, um início de ano com mortes por afogamento. Então a Defesa Civil reuniu órgãos como o Corpo de Bombeiros, os guarda-vidas, o SAMU, o SAER, as equipes das marinas que tem ali por perto, reunimos todos e falamos desse problema, ligamos esse alerta, acionamos para que eles tivessem seus planos de emergência, um jet à disposição, uma lancha à disposição. Por quê? Um acidente com múltiplas vítimas. Mas isso é possível? Se uma lancha, alguém estão fazendo um churrasquinho lá, dentro da lancha, tem gasolina, tem motor, tem combustão, tem um monte de gente. Essas pessoas sem uso de colete. Existe a possibilidade de pegar fogo?
Quem apaga? Onde é que está o extintor? Saltam para a água? Saltaram para a água com colete? Então, todos esses assuntos a gente abordou. E abordou num treinamento para uma equipe grande e, num determinado momento, fizemos um simulado de um acidente com múltiplas vítimas no Rio Uruguai. Por sorte, aqui nós não tivemos, mas na semana seguinte, 1, 2, 3 semanas consecutivas, tivemos situações em Camboriú, no sul do estado, aquela tragédia também que foi em Minas, né? Então são acidentes com múltiplas vítimas. Então a Defesa Civil começa com esse alerta. Logo em seguida, a gente vem, o calor prossegue, a estiagem prossegue, falta de água para as pessoas, principalmente ao entorno da cidade, né? Água, que água? Água potável. Ministra da Agricultura esteve em Chapecó, a gente acompanhou também. Ela se surpreendia de rodar por aqui e ver o verde. Quando se fala de estiagem prolongada mais para o norte, é tudo seco. Então aqui existia um verde, o que estava faltando era água potável. Prefeitura Municipal, na pessoa do senhor prefeito João Rodrigues e todos os seus diretores reunidos, foi imposto à Casan algumas medidas extremamente necessárias, né? E aí, a partir disso, em 10 dias que foi estipulado, nós tínhamos lá, e a Defesa Civil acompanhou isso, porque era uma obra extremamente importante para aquele momento, nós tínhamos lá 30 caçambas, caminhões caçamba, fazendo movimentação daquele terreno, 30 caçambas, 10 PCs, fazendo escavação, afundamento, desassoreamento do lajeado São José. Trabalharam com grande intensidade por 25 dias, aí veio as chuvas, não deu mais para fazer aquele trabalho, essas equipes foram movimentadas para o bairro Eldorado. Defesa Civil acompanha essas obras, um lago imenso que é para ser um pulmão para o lajeado São José, trabalharam essas máquinas, continuaram trabalhando lá, retirando terra. Obras inacabadas, elas não têm a eficiência que deveria ter, mas aumentou a capacidade de água para este verão. Um problema do ano passado, tentando resolver problema para esse ano também. Acompanhamos a perfuração de 4 poços artesianos, com grande profundidade, acima de 750 metros, até de 1.000 metros de profundidade. Esses 4 poços artesianos estão em pontos estratégicos de Chapecó, já prontos para usar e entrar no sistema abastecendo. Reservatórios de água, a gente acompanhou também, foram instalados. Bairro Presidente Médici, um reservatório de 250 mil litros. Bairro Esplanado, um reservatório de 2 milhões de litros d'água. Então, são obras muito importantes. E uma obra muito importante é a ETA, Estação de Tratamento Móvel, que está instalada na Água Amarela. É trabalho da Casan, mas a Defesa Civil acompanha as datas confirmadas, afirmadas junto ao prefeito João Rodrigues e a equipe toda de que seria feito. Então essas obras nos dão garantia agora, um pouquinho mais de segurança para que 2023 a gente não tenha problemas com estiagem. Continuando nossa retrospectiva, nós tivemos um período de frio, acolhimento a famílias, isso foi um trabalho em parceria com a assistência social, com os grupos de agentes de saúde, né? A casa de acolhimento, sopa quente, acolhimento, vão passar bem aqui à noite, no outro dia o encaminhamento para as famílias, então isso no inverno e assim sucessivamente. Tivemos muitas atividades bastante importantes. Por causa do nosso tempo, eu vou dar um pulo um pouquinho mais para frente, entre tantas atividades, que é vistoria de muro rompendo, casa com palanques frouxos, risco de cair, árvores que caíram em cima de casa. E o grande evento que tomou muito do nosso trabalho, muita da nossa atenção, foi aquele vendaval, né, com chuva de granizo muito forte na região do Borba, né, mais sul-oeste do estado, da cidade. Então essa região ali do Borba, a chuva de pedra atingiu bastante mata, bastante lavoura, mas ali é uma região habitada. Nós recebemos, assistenciamos 1.253 famílias, 1.116 famílias receberam telhas, todas as outras assistências vai desde colchão, roupa, alimentação. 1.116 residências receberam telhas, o Estado nos forneceu 10 mil telhas, o município adquiriu 20 mil telhas, então mais de 30 mil telhas foram distribuídas para reconstrução de toda aquela região do Borba. Isso tomou 30 dias muito cheios de muito trabalho da Defesa Civil, somado às pessoas, né? Sempre um grande grupo de trabalho do CEINFRA, um grande grupo de trabalho das assistentes sociais que conhecem ali a região.
as agentes de saúde que conhecem cada morador, onde tinha uma pessoa mais idosa, onde tinham crianças, onde tinham pessoas com mais fragilidades, então para a gente dar um auxílio mais rápido. Então foi um trabalho em conjunto muito importante que nos trouxe a lição de cada vez estarmos organizados, né? E uma comunicação rápida, né? Meu celular está sempre ligado, quem liga, eles atendem, as secretárias nos atendem, no Borman, né? O senhor Aderbal, com a subprefeitura do Borman, então com toda a equipe trabalhando incansavelmente para resolver aquele problema. Recebemos o apoio da subprefeitura da EFAP também, onde equipes com caçamba, com caminhão, trabalharam com a gente. Então essa união de esforços foi o que fez ser possível atendermos tanta gente numa situação em tão curto espaço de tempo, né? Ainda então, para encerrar o ano, entre outras atividades que vão decorrendo, e tudo isso tem uma burocracia em torno disso, né? Um apoio maravilhoso que o Estado nos mandou. A partir do momento que a gente oficializou a nossa necessidade no Borman, nós recebemos em foram 18 horas e 32 minutos. O ofício chegou, foi emitido de Chapecó, 18 horas e 32 minutos depois chegou 2 carretas e um caminhão de telha para dar. Isso para nós é uma pronta resposta do Estado, ao qual a gente agradece, na pessoa do Wilson Zamboni, nosso coordenador regional de Defesa Civil, um trabalho espetacular que vem desenvolvendo. Então, além disso, mais à frente nós tivemos, então, mais para encerrar o ano aí, uma situação bastante importante, um relato de uma senhora que está em casa, sentiu um cheiro de água sanitária muito forte, muito forte, muito forte, não conseguia entender o que estava acontecendo, começou a doer os olhos, o nariz, a boca, ela sentiu aquela agonia, aquela ardência, ela recolheu, pegou a filha pequena, que estava agoniada também, e saiu porta fora da casa, sem saber o que está acontecendo. Quando ela saiu porta fora da casa, entrando na rua, ela viu muitas pessoas fazendo a mesma coisa. E todo mundo correndo para onde? Para qualquer lugar. Quando uns foram para a direita, todo mundo foi para aquela direção, ou na rua que foi correndo, todo mundo correu. É o que a gente chama de efeito manada. Nesta situação, em São Paulo, uma cidade pequena de São Paulo, 70 pessoas foram atendidas numa unidade de saúde, não num hospital, numa unidade de saúde numa cidadezinha de interior. 70 pessoas foram atendidas, todas nauseando, todas com muita ardência na boca, nos olhos, no nariz, e senti todos lá dizendo a mesma coisa. Descobrimos que uma pessoa foi encontrada morta no quintal da sua casa, que não resistiu, não conseguiu sair para esse local seguro. Uma morte, 5 internados em UTI e 70 pessoas atendidas. O que foi que aconteceu então? Investiga-se 1 dia, 2 dias e descobre que foi extravasamento de um gás cloro. Fomos investigar em Chapecó onde temos gás cloro, onde nós temos esse risco. E existe sim. Usa-se para tratar a água que a gente toma em alguns bairros da nossa cidade. E nós temos uma empresa que trabalha com muita qualidade na região do Borman, a equipe do CSM, a transportadora ali do Borman também, que nos auxiliou demais. Então, assim, eles não ficaram constrangidos em abrir as portas para nos ensinar e treinar as pessoas, porque quem treina o certo faz o certo. Então, o risco de acidente é extremamente raro. Mas se a palavra acidente existe, é porque o acidente é possível acontecer. Eles trabalham muito sério com relação à segurança, mas nos permitiram conhecer e entender que o gás cloro não tem primeiros socorros. É simplesmente correr. Ele reage à umidade da boca, do nariz, e essa reação provoca uma água ácida, provocando a sensação de queimação, e se você respirar na parte interna, nas cavidades pulmonares, ela vai comprometer a saúde gravemente e matar a pessoa por asfixia. E não tem primeiros socorros, é só correr. Nós temos nas questões aqui, as agroindústrias têm o gás amônia. Amônia, o bombeiro treinado há muito tempo, faz uma chuva fina, o sistema de sprinkler da empresa faz uma chuva fina, essa chuva joga amônia para o chão, neutraliza e é só água correndo pelo chão. O gás cloro, se você fizer essa chuva fina, essa chuva cai no chão ácida. Então, não é o procedimento, ela tem que se dissipar mesmo na natureza. Em torno da empresa, então, a gente criou um raio de 100 metros de segurança, a gente chamando de zona quente, e zona morna e zona fria. Onde é que chega bombeiro, onde é que chega o SAMU, onde é que estaciona o SAER? Fora dessa área, na área fria. Só as pessoas com o equipamento certo vão se aproximar para socorrer. O acidente pode ser na empresa ou pode ser numa carreta passando por nossa cidade. As nossas equipes receberam esse treinamento. No Borman, nós tivemos o capricho de
produzir um panfleto e distribuir para as famílias entenderem que isso pode acontecer e estarem preparadas para isso. Acionamos o alarme de emergência e acionamos todos esses órgãos. Foi um momento muito especial para a questão de organização da Defesa Civil, onde nós tivemos presente lá Cruz Vermelha. O que a Cruz Vermelha faz? Tem ambulância, socorre, vai para um ginásio de esportes e prepara café, sopa, alimentos para as pessoas, porque elas vão ficar 1 dia, 2 dias fora de casa. Cruz Vermelha, o que as assistentes sociais fazem? Quem é os agentes de saúde? Quem é que tem um cadeirante? Quem é que é idoso que precisa de auxílio para ser resgatado? Então, onde eu vou trabalhar? Onde vai ser o nosso ponto de refúgio? Os ginásios de esportes, outros lugares mais perto dali? O SAER, um campo, 2 campos de futebol, espaços onde que ele poderá fazer o transporte, descer ali para pegar um paciente e levar para outros hospitais para fora da cidade se for necessário. Mas então teve participando, vamos ver se eu vou lembrar de tanta gente, assistência social, agentes de saúde, a equipe de 80 colaboradores da empresa, Corpo de Bombeiros, SAMU, SAER, a Cruz Vermelha, IMA, Polícia Rodoviária Estadual, então todos estiveram trabalhando ali. Então essa simulação de vazamento de gás cloro nos deu elementos, né, de organização, de treinamento na comunidade, que nos fez muito bem. E está hoje, todos têm o seu feedback, o que eles têm que melhorar, o que eles têm que preparar. No dia tinha um grupo de cada um desses órgãos trabalhando, mas esse grupo que estava ali e participou tem que voltar no seu órgão e ensinar para suas equipes os problemas que a gente tem aqui na cidade. Então, esse foi uma retrospectiva, talvez até muito alongada, do nosso 2022. E aí se preparando então para 2023. E quais são os projetos que já estão marcados para este ano? Por fim. Os projetos, a gente continua, né? É interessante que o que mais dá trabalho é o que menos a comunidade vê. É a organização interna. É a documentação, é a regulamentação de muitas coisas. Para se fornecer telhas, a Prefeitura Municipal gastou recursos, tem que ter a equipe jurídica nos dando amparo legal para fazer a aquisição de materiais para entregar para o cidadão, a entrega correta, a assinatura das pessoas, o recolhimento desses documentos, a prestação de contas para o Estado, para o município desse material. Então, os bastidores dá sempre muito trabalho. Nos nossos projetos para 2023, continua fazendo as ações, repetir as ações positivas que tivemos em 23, em 22, agora a gente repete, ao que já narrei aqui, a gente repete as positivas. Ampliaremos no que a gente acredita demais na educação. É o espaço com o rádio, é o espaço com o jornal, é o espaço com a televisão, a informação para as pessoas, porque nós somos... É extremamente importante a propagação do pensamento preventivo, do corte da árvore, observar um barranco com a fissura, tem o risco de deslizamento. Se você mora numa área de deslizamento, que a gente escuta muito, mas eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, só consegui comprar aqui, ou me deram esse pedaço. Amigo, viva bem, aproveite o máximo possível. Mas quando percebeu que a chuva está forte, aquela é uma área de risco, tem risco de deslizamento, tire seus filhos, tire a sua esposa, esposo, tire o seu idoso, tire as suas crianças, o seu pet e vá para outro lugar. Espere o mau tempo passar e depois retorne se a sua casa estiver segura. Mas esse pensamento não tem como a Defesa Civil, as pessoas de coletinho laranja, estar de casa em casa. As pessoas têm que ter consciência. Eu moro em área de deslizamento, está chovendo muito, vai para outro lugar agora. Primeiro lugar, a sua segurança. Então, a gente acredita muito na educação, firmar cada vez mais essa parceria com a imprensa como um todo, agradecer o espaço que vocês sempre nos dão, que isso é informação, as pessoas têm que saber. Entre esses projetos, a gente acredita muito nas crianças. Nós temos um material muito importante que será trabalhado nas escolas, colorido, informativo, com brindes para as crianças, é um caderno, é uma agenda. Então tem várias atividades com as crianças e essas crianças, elas aprendendo, como um tema de casa, elas trazem para a escola. Os professores vão estar nos ajudando, né? Não tem como a gente estar de sala em sala, mas é os professores das escolas que vão fazer com o material que a Defesa Civil fornece. E aí o tema de casa, trazer o plano de evacuação, por exemplo, da sua residência. Na minha escola tem plano de evacuação, no shopping tem plano de evacuação, num prédio comercial tem um plano de evacuação, tem extintores. Mas e a minha casa? Como é a segurança da minha casa? Por onde eu sairia? Eu consigo apagar o fogo? O que eu tenho que fazer para evitar que o fogo aconteça? Onde eu me protejo dentro de casa em dia de vendaval? É debaixo da mesa? É debaixo da cama? É na sala?
Então já aproveite o espaço, é no banheiro, o espaço de alvenaria o mais pequeno possível, que é o risco menor de qualquer vento derrubar. Então essa educação nas crianças é o nosso plano que é uma das coisas que a gente programa para 2023. Quero agradecer muito também por você ter nos atendido hoje, principalmente pela correria do pós-temporal, e espero vê-lo brevemente para daí falar de melhores notícias. Muito bem, obrigado pelo espaço. Não trabalho sozinho, obviamente. Esse pós-temporal a gente trabalhou intensamente ontem, desde as 18 horas. A gente teve um repouso muito pequeno essa noite, em toda a atividade, a equipe toda trabalhando. Mas esse espaço aqui é extremamente importante, onde a gente trabalha a consciência preventiva da comunidade. Defesa Civil somos todos nós. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Acompanhe-nos nas redes sociais do Diário do Iguaçu, @Diário do Iguaçu no Instagram e no Twitter, @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook. André De Lázari, com apoio técnico de Ângela Bueno e Ricardo Macri, para o Diário do Iguaçu.